Cá estamos de regresso com o nosso programa consultório de hoje. Obrigada por continuar desse lado. Faltam agora alguns minutinhos para as 4 da tarde. Mais à frente abriremos novamente as portas do consultório. Terá a oportunidade de esclarecer todas as suas questões relacionadas com a terapia da fala. Até lá, inscreva-se. Tem disponível o nosso número de telefone 22-508-3297, o que faz com que possa aqui, em direto ao telefone, colocar a sua questão, partilhar o seu testemunho, dividir connosco a sua opinião ou partilhar toda esta informação por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos aqui falar de voz transgénero, portanto, e terapia da fala, então, a especialidade que estará em cima da mesa. Para já, vamos assinalar um dia muito importante, o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. É a nossa convidada a doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga, a quem agradeço muito por estar connosco e em mais especial, então, neste dia. Muito obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós. Muito obrigada. Ora, a liberdade de pensamento, vamos ao longo da nossa conversa perceber o que é que isto significa e como é que influencia também o desenvolvimento psicológico de todos nós, desde a infância até à fase adulta, Sra. Doutora. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje é realmente um dia muito importante, o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento e, portanto, uma psicóloga poder falar sobre isto, eu acho que pode ser um tema fulcral. Nós, antigamente, não tínhamos tanto espaço para a liberdade de pensamento e para a liberdade de expressão. Vivíamos tempos completamente de censura, numa política mais prepotente e, entretanto, tivemos a oportunidade de poder evoluir e, neste momento, vivemos numa democracia e já podemos dizer o que pensamos e também expressar a nossa opinião. Claro. Contudo, isto tem aqui algumas nuances quando se fala em saúde psicológica, porque, como psicóloga, eu acho importante falar com todas as pessoas que nos estão a escutar sobre este assunto. Quem procura a psicologia pretende sentir-se mais leve, porque muitas vezes se encontra pesada pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades da sua história, da infância, como acabou de falar, e de que forma é que isso influencia o nosso bem-estar psicológico? Influencia muito, porque se nós tivermos a oportunidade de ter uma infância mais saudável, também temos ali uma base que nos patrocina mais saúde psicológica e um ambiente que nos dá força e ânimo para sermos mais resistentes às adversidades da vida. Claro que liberdade de pensamento tem muito que se lhe diga. Porquê? Porque muitas vezes a nossa mente é um lugar muito aprisionador, porque nos coloca em situações complexas. Nós queremos ser felizes, nós queremos sentir-nos mais leves, mas temos dificuldades e conflitos intrapsíquicos, conflitos connosco próprios, que não nos permite atingir essa felicidade. E daí que a psicologia é aquilo que as pessoas muitas vezes procuram para conseguirem libertar-se de amarras invisíveis que as tornam complexas e difíceis e que lhes tornam a vida mais difícil, não é? Ou seja, para dizerem aquilo que pensam e terem alguém a escutar. E dizer aquilo que pensa não é muito fácil, porque quem procura a psicoterapia é dificílimo. Quando nós falarmos sobre nós, falarmos sobre aquilo que nos incomoda, falar sobre uma história que nos marcou, falar sobre um pai, uma mãe, a família, o trabalho, é fácil? Não, não é. É muito difícil. E também, muitas vezes, temos literacia académica, licenciatura, mestrado, doutoramento e artigos científicos. E muitas vezes falta-nos a literacia emocional. E nós não sabemos falar sobre as nossas emoções e sobre aquilo que nos incomoda. Daí que temos que avançar internamente nesta liberdade de pensamento e nesta liberdade de expressão também. Ainda bem que cada vez mais falamos precisamente também sobre as nossas emoções, não é? E conseguimos ter uma conversa aberta no café com os nossos amigos, com alguns familiares. Nem todas as pessoas é assim. Mas é importante também termos esta liberdade de pensamento e de expressão das nossas emoções para reforçar a nossa identidade, autoconhecimento também. Sra. Doutora, faz toda a diferença? Faz toda a diferença. É muito mais fácil, Alexandra, falarmos sobre vários temas, política, os outros, o trabalho, mas falarmos sobre nós é sempre bem mais complicado. Eu até falar dos outros é mais fácil, mas falarmos sobre nós, sobre aquilo que nos incomoda, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas emoções, é mais difícil. Mas termos um espaço seguro, com uma amiga num café, com amigos, com familiares, com uma psicóloga, com alguém que nos acolha e que nós digamos assim, gostei de conversar. Tive espaço para mim, deitei cá para fora coisas importantes. Isto patrocina saúde psicológica. Pode ser com uma psicóloga, pode não ser.
É aquilo que a Alexandra está a referir. Às vezes, cada vez mais se conversa sobre emoções, sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que me incomoda. Sempre que reprimimos emoções, pensamentos, abrimos a porta da doença psicológica. Claro. Sempre que eu falo sobre aquilo que me incomoda, confiando na vulnerabilidade e abrindo essa porta, eu também abro a porta para uma evolução interna e para mais saúde psicológica. Isso me permite, muitas vezes, sempre que reprimimos algumas emoções, até abrimos a porta para alguma doença física, não é? Porque o nosso corpo agora também estávamos a falar do refluxo e, de facto, quem diz refluxo, dores no estômago, nós somatizamos aquilo que a boca cala, o corpo fala. Sem dúvida alguma. E aquilo que resiste, persiste. Parece fácil, mas não é. Mas devemos abrir esta porta para conversar menos sobre os outros, porque às vezes abrimos portas para que devíamos estar calados em muitas situações. É verdade. Mas para falarmos sobre nós, com respeito, com educação e com entendimento, nós deveríamos dar-nos essa oportunidade e permitirmos-nos para podermos ser mais saudáveis. Não só connosco, Alexandra, mas também com os outros. Porque se eu e a Alexandra nos sentirmos bem connosco, nós também vamos facilitar muito a vida de quem está ao nosso redor. E isso também se trabalha, Sra. Doutora. Há aqui ferramentas que eu acredito que adquirimos na infância, na parte da educação que os nossos pais e a nossa família próxima nos dá. Mas ao longo da vida, se assim não for, também se pode trabalhar? Pode-se trabalhar com esforço, com dedicação e com vontade. Se eu tiver a oportunidade de ter um espaço em casa em que os meus pais conversem comigo, isto é valioso. Eu falo por mim, eu tive essa oportunidade. E dou muitas graças por isso. Claro. Mas imagine que não temos essa abertura, porque os pais também não tiveram essa oportunidade. E então existe esta transmissão intergeracional. Se os avós não deram oportunidade aos nossos pais, eles têm mais dificuldade em falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, orientação sexual, sobre sexualidade, sobre abusos. Parecem temas assim tabu. E os pais batem nas costas dos filhos e dizem: vê lá se tem juízo, não é? Então, nem sempre existe aquele espaço e aquela abertura. Se nós não conseguimos ter isso na infância, porque os pais eram mais introvertidos, vamos trabalhar isso com os nossos colegas, com os nossos amigos, e se não encontramos um espaço seguro, podemos encontrar na psicologia, por exemplo, um espaço que é só nosso, que é totalmente confidencial e que nós podemos falar sobre nós e sobre aquilo que nunca falamos com ninguém e que às vezes são segredos internos que guardamos durante anos e que nos importunaram. Tenho acompanhado pessoas que procuram a sua ajuda, orientação, acompanhamento, precisamente por terem algumas dessas emoções e pensamentos reprimidos. É um privilégio, Alexandra, sermos também psicólogos e também psiquiatras, estarmos na saúde mental. Porque nós temos a oportunidade de conversar e de ouvir e saber escutar as pessoas. Um psicólogo tem que saber escutar o outro, mas de ouvir histórias únicas e de, muitas vezes, as pessoas que nos procuram nos afirmarem: eu nunca falei este assunto com uma pessoa, só falei aqui. E como é que se sente? Mais leve. É estranho falar sobre isto, mas ao mesmo tempo é libertador. Lá está a liberdade de pensamento. Claro. Eu não aprisionar-me no meu pensamento, confiar em alguém e dizer: deixa-me abrir esta porta porque eu não estou feliz. Então eu quero conversar sobre este assunto, sobre este abuso que eu nunca falei com ninguém, sobre aquela história que eu guardei durante anos como se fosse altamente confidencial, por medo, por culpa e por vergonha. Mas tenho aqui alguém que me dá a oportunidade de poder falar sobre isto. Às vezes nós observamos, e as pessoas que têm esse privilégio, e muitos psicólogos devem ter, com certeza, saírem da consulta e dizerem: talvez a partir de hoje, não é uma transformação, a partir de hoje, paulatinamente, eu tenho a oportunidade de começar a transformar a minha história. Porque abri aqui um grande tema na minha vida. E às vezes acontece isso. Num processo, de forma paulatina, nós somos capazes de ressignificar a nossa história que às vezes nos marcou. É verdade. E isto é um privilégio brutal. É por isso que ser psicóloga e psiquiatra e estar na saúde
É muita responsabilidade dentro de nós, É verdade. mas nós ajudamos a salvar vidas. Eu não posso afirmar, nós salvamos vidas. Nós ajudamos, nós fazemos o que podemos, mas muitas vezes contribuímos para que as pessoas não fiquem encarceradas permanentemente numa história difícil e que por vezes cheguem ao fim e que digam isto não faz mais sentido e eu quero ir-me embora. Nós dizemos, não, deixe-me colocar a minha mão sobre a sua, deixe-me escutá-lo, escutá-la e talvez esse não seja o melhor caminho. E às vezes nós conseguimos transformar e termos essa oportunidade. Isto é fantástico. E não é nada exagerado dizer que de facto ajudam a salvar vidas, não é? Porque as pessoas às vezes estão perdidas num caminho precisamente só porque precisam de se exprimirem, não é? De desabafar, de falar e é de alguém que as escute verdadeiramente. Alexandra, tocou num ponto importante. Quantas vezes eu e os meus colegas ouvimos, é isso que você está a dizer, eu estou perdida. Às vezes nós estamos no alto mar, aconteceu A, B, C, D, E, perdemos o rumo da nossa vida, não falamos sobre aquilo que nos incomoda e chegamos a um ponto que dizemos, eu não sei o que é que eu hei de fazer. Claro. Acho que se calhar já não existe solução. Deve haver, existe uma esperança no fundo das pessoas, mas como? Como é que eu posso fazer para me desencarcerar disto? Muitas vezes nós não procuramos ajuda a tempo, nós utilizamos estratégias compensatórias para nos libertarmos. Vícios, muita atenção a isto, jogos online, droga, álcool, sexualidade, subjugar-nos aos outros dizendo que sim quando queremos dizer que não. Nós utilizamos imensas estratégias. E por que não utilizamos reconhecer que temos um problema e pedir ajuda, minhas pessoas? Procurem ajuda. Não é nenhuma vergonha. É mais fácil um vício, que depois é muito difícil sair dele, que nos aprisiona numa gaiola invisível. Procurar ajuda é um sinal de força, de coragem. Reconhecer que precisamos. Reconhecer que às vezes não estamos no caminho certo na nossa vida. Claro. Que o relacionamento não é o relacionamento certo. Que o trabalho talvez não seja o trabalho que eu gosto, mas eu preciso encontrar estratégias. Pedir ajuda pode ser libertador. Não estou a dizer é a solução, mas pode ser. Claro, pode ser o caminho para... Pode ser, por que não? E hoje somos mais livres também para dizer, eu vou ao psicólogo, por exemplo. Eu vou ao médico psiquiatra, não é? Somos mais livres, mas com preconceito. Ainda. Não sei se vocês concordam e se Alexandra também. Muitas pessoas dizem, desculpem o termo, isto está cada vez tudo mais doido. É verdade. Eu não sei se ouvi isso. Após a pandemia, eu achei que as pessoas iam ficar melhores. Está cada vez tudo mais doido. Falta mais de respeito, de educação. Parece que as pessoas estão mais atribuladas, mais cansadas, mais exaustas. Eu acho que sim. Mas muitas pessoas não reconhecem que precisam de ajuda. E se calhar esse seria o primeiro passo. Este é um passo importante. Não estou a dizer para procurar logo uma psicóloga, mas falem sobre o assunto com alguém em quem confiam. Com a mulher, com o homem, com alguém, com o circuito. Quem está à volta também pode ajudar. Com certeza. Só que por vezes eu não quero falar para não me deparar com o meu problema. Para não reconhecer que tenho este meu problema. E tento safar-me sozinha ou sozinho. Não consigo. Porque às vezes é pesado demais. Claro. É transtornante. E eu não consigo. E encontro-me em ciclos que me vão aprisionar e causar doença e mal-estar psicológico. Então, nós hoje fazemos o convite. Liberdade é eu ser capaz de procurar ajuda e de perceber quando não estou bem é porque, por vezes, preciso de estratégias melhores e de soluções, porque pessoas precisam de pessoas e pessoas protegem pessoas. Claro. É isto. E são as relações interpessoais que, de facto, nos fazem felizes. Só para terminar, Sra. Doutora, a sociedade atual incentiva ou limita a liberdade de pensamento? A sociedade atual é representada por pessoas. Há pessoas que limitam o nosso pensamento e há pessoas que patrocinam a nossa liberdade de pensamento. Primeiro, se eu me sentir bem comigo mesma, eu estou menos propensa a pensar naquilo que os outros estão a falar sobre mim, porque eu conheço-me, autoconhecimento. Claro. Um trabalho interno. Estamos no Porto Canal, há quem vá gostar daquilo que eu estou a dizer e há quem não vá. Eu não posso agradar a toda a gente, mas se eu me autoconhecer e se tiver autoconfiança e souber minimamente o que estou a dizer, não pretendo que todas as pessoas concordem comigo. Há pessoas que vão estar connosco
e há pessoas que nunca vão estar connosco, e é isto que nós chamamos de vida. Devemos escolher para estar ao nosso lado pessoas que nos deem a liberdade de sermos autênticas, de sermos quem somos. Haverão sempre pessoas, eu não gosto muito de chamar de tóxicas, são mais difíceis, têm infâncias e histórias complicadas, mas com as quais nós não nos vamos identificar e não nos vão patrocinar a nossa saúde. É como ostracizar na rede social os outros. Quem está bem faz mal aos outros? Não. Deve fazê-lo? Não, mas faz. Por trás de um perfil que eu nem sei quem é, estou a destratar e a maltratar uma pessoa. É alguém que está bem? Não pode estar bem, mas não tem o direito de o fazer. Tem a liberdade, mas não tem o direito. Então é esta humanização que nós precisamos para sermos mais saudáveis. Enquanto nós formos inimigos uns dos outros, nós vamos entrar na autodestruição. Sempre que nós abraçarmos um caminho de interajuda, de liberdade de Alexandra ser quem é, e eu respeitar a forma como ela é, a forma como a Sofia é, e respeitar o outro é aceitar o que ele me diz, eu não preciso de concordar, preciso de aceitar e de valorizar a opinião alheia, com amor, com humanização. É o nosso caminho. Temos um longo processo para chegar aqui, uma longa evolução. Sra. Doutora, contamos consigo para nos ajudar. É claro que tínhamos que convidar a doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga, para abordar este assunto e partilhar muitos colegas da psicologia, esta reflexão tão importante aqui connosco no consultório. Muito obrigada. Obrigada eu pela grande oportunidade, e o programa é fantástico. Portanto, é um privilégio estar aqui e espero que tenham gostado. É um privilégio poder ouvi-la. Uma boa semana para si. Muito obrigada, Sra. Doutora. Temos mais um tema para conferir aqui no nosso consultório. Depois do intervalo, vamos ter uma conversa inspiradora com a terapeuta da fala, Susana Vaz Freitas, e também o testemunho da cantora Mia Batista sobre identidade vocal, transição de género e o poder transformador da voz. Contamos com a sua opinião, com a sua questão, com o seu testemunho também, relacionada então com este tema ou também a especialidade de terapia da fala. Inscreva-se através do nosso número de telefone 22 508-3297 ou tem disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.